Eu tive a incumbência, pelo presidente Adhemar Schmidt, da Comissão de Legislação e Redação, de fazer o relatório desse projeto. É um projeto de lei que vai emendar, fazer uma emenda à nossa lei orgânica municipal. Vai emendar o artigo 14 da lei orgânica do nosso município, estabelecendo, portanto, aquilo que a Constituição Federal determina nesse momento, que é a recomposição do número de vereadores da nossa cidade. Então foi isso que nós fizemos. Fizemos uma observação no que diz o texto constitucional e percebemos que não cabe a nós, vereadores, não existe possibilidade de vereadores, seja aqui em Toledo, seja em Foz do Iguaçu, seja em qualquer outra cidade, que não seja a possibilidade de cumprimento da lei federal, de cumprimento da Constituição Federal. Afinal de contas, ela já foi reformada, o artigo 58, a emenda constitucional, aliás, 58, na Constituição foi alterada e determina que cria, portanto, proporcionalmente ao número de habitantes em todos os municípios, a necessidade de adequação. Então, aqui em Toledo, o debate político nós certamente iremos fazer. As votações estão programadas para o dia 12 próximo, a primeira votação na Câmara Municipal, a segunda votação será no dia 26, então é um projeto que vai passar por duas votações, dia 12 e dia 26, e ele estabelece aqui, portanto, que nós iremos obedecer à Constituição Federal. Nós fizemos um parecer jurídico, fizemos um estudo de porquê da alteração do artigo 29 da Constituição, após o recurso extraordinário que declarou inconstitucional o artigo 29, ou até então o artigo 29, que tinha uma faixa muito grande, uma discricionalidade muito grande, que permitia aos vereadores, por exemplo, de municípios com 3.000 habitantes, colocarem 15 vereadores, e município com 1 milhão de habitantes, como Guarulhos, também colocar 15 vereadores. Em seu voto, o relator ele fez a seguinte análise: não existe a proporcionalidade. Nós temos que definir faixas precisas e objetivas na Constituição e tirar do Poder Executivo Municipal essa competência para que acabe com essa discrepância entre municípios. O Tribunal Superior Eleitoral, então, para aquelas eleições, que esse voto que foi em 2004, para aquelas eleições, ele falou que então variaria o número de 11, e para a próxima deveria o Congresso Nacional votar o novo artigo 29 e definir precisamente na Constituição quais seriam o número de vereadores para cada município. Aí o Congresso Nacional votou a emenda constitucional 58/2009 e definiu lá faixas pormenorizadas com a relação vereador-população. Um município de X população teria X vereadores, X população, X vereadores. Por que isso? Porque eles não queriam mais delegar a função para cada Câmara Municipal. Então, ao nosso ver, o que as câmaras de Foz do Iguaçu, Jaraguá, Cascavel estão fazendo, eles estão descumprindo a decisão do STF em 2004, estão descumprindo a Constituição, a emenda constitucional 58/2009. Por quê? Porque a Constituição é a lei maior. Ela está definindo precisamente qual é o número de vereadores. Então não cabe mais a cada Câmara julgar, não, aqui para o município de Toledo 15 é necessário. Não, acabou. Tem que ter como são 5.556 municípios, tem que ter uma proporcionalidade. O município de 120 mil habitantes aqui no Paraná tem que ter o mesmo número de um município lá do Nordeste com 120 mil habitantes. Não existe mais discricionalidade pelo poder executivo municipal, legislativo municipal. Acabou. Tem que se respeitar a Constituição. O artigo 29 agora é auto-aplicável e obrigatório a todas as câmaras. Então, o único ente que pode unificar todos os entendimentos do Brasil vai ser o STF, através de um outro recurso extraordinário. Mas, ao nosso ver, seriam esse é o entendimento que eles já tiveram em 2004, que é o entendimento que não cabe mais às câmaras municipais decidirem qual o número de vereadores. Quem decide é o Congresso Nacional. Quanto aos movimentos sociais que estão repercutindo, que estão questionando o número de vereadores, falando que são exagerados. Esse movimento deveria ter acontecido quando da promulgação da emenda constitucional 58/2009, não agora. Era quando eles tinham que ter feito pressão
em cima do Congresso Nacional. Por exemplo, 17 ou 19 vereadores eram muito para os municípios de 120 mil habitantes. Perfeito, mas a discussão não cabe agora. Caberia lá para o Congresso Nacional. Ainda cabe, desde que se altere a Constituição. Essa emenda à lei orgânica que vocês estão fazendo, então, na verdade, ela serve para vocês se precaverem para o ano que vem. Porque ainda o Tribunal Superior pode mexer nessa definição. Não. O tribunal ele pode definir se é obrigatório ou não, o que vale ou não a Constituição. O TSE ou o STF. É isso que ele pode fazer, mas ao nosso ver já é obrigatório. Ou 17 ou 19. Nós vamos fazer essa emenda à lei orgânica para ficar com o mesmo texto da Constituição Federal, para que não haja uma diferença entre a nossa lei orgânica e a Constituição Federal. Mesmo que haja, a nossa lei orgânica, o artigo 14, se algum suplente vereador quiser questionar, pode entrar com uma moedinha, alguma coisa, questionar e derrubar e fazer valer a Constituição. Porque a Constituição, a lei maior, ela faz valer em cima das leis orgânicas municipais. Doutor, o texto da emenda constitucional, ele estabelece como limite de 19 vereadores. Isso. Ele não fala que é obrigado a ter 19 vereadores. Perfeito. De acordo com o número da população. É o que as outras câmaras têm entendido. Só que nem nós fizemos toda uma análise histórica e hermenêutica do artigo 29. Se você for ver só a letra fria da lei, você vai ver que lá diz até o limite de 19. Só que não foi isso que os ministros do STF quiseram dizer. Eles quiseram tirar essa competência das orgânicas, se não tem nada de adiantar alterar o artigo 29. Se eu continuo dando a competência para as câmaras municipais, de que adianta ter um município, por exemplo, com 3 mil habitantes com 15 e um município com 1 milhão de habitantes com 15 também? Entendeu? Eles quiseram tirar essa competência das leis orgânicas para que acabasse a discrepância. Se eu continuar com esse entendimento de limite, eu vou voltar com aquele mesmo entendimento que pode haver muita desproporcionalidade entre uma Câmara e outra. Essa ampliação, então, na prática, ela não altera em nada os recursos financeiros repassados para a Câmara? Não, é 6%. 6%. Constitucional? Constitucionalmente são 6% que temos direito ao produto, à receita líquida do município. 6% nós temos direito. Entendeu? Se nós aumentarmos, por exemplo, para 19 vereadores, e o orçamento não der para contemplar os 19 vereadores, reduz a remuneração deles, mas não o número de vereadores. Primeiro se reduz a remuneração de assessores, dos vereadores, são os caras condicionados, aí vai se partindo para outras medidas, mas o 6% é condicional. O pessoal está questionando o seguinte, vai haver um número de gastos, os 6% vão estar aí. Se houver um número de gastos, vai ser até os 6%. Não pode passar disso. Se for passar disso, tem que haver uma redução na remuneração dos subsídios dos vereadores ou dos assessores. Eu defendo muito claramente no campo político de que nós tenhamos mais representação, que essa representação seja de qualidade e que, se tivermos focos de corrupção, que esses focos de corrupção sejam punidos e os vereadores que não agem eticamente, os legisladores que não agem eticamente, esses devem passar sim pelo crivo da imprensa, pelo crivo da justiça, inclusive. Então não é diminuindo o número de vereadores que nós vamos resolver o problema de corrupção. Nós vamos somente diminuir a possibilidade de representação da sociedade. Paulo, invertendo um pouco esse raciocínio, né, não é diminuindo, né, ou retendo a ampliação do número de vereadores que vai se resolver esse problema, mas simplesmente ampliando se resolve, porque o controle não é sobre o executivo. A sociedade tem um sentimento de insatisfação também com o legislativo. Como poder melhorar essa relação com a comunidade, como de fato propiciar espaços, ambientes que a sociedade possa fazer o controle dos legisladores? Eu acho que a própria pergunta já traz a resposta, né? Nós precisamos aumentar os espaços de controle, os espaços de participação da sociedade. Eu entendo que nós temos, e vamos falar aqui da Câmara Municipal de Toledo. Eu sou um vereador aqui, membro da Câmara Municipal de Toledo. Nós entendemos que a Câmara Municipal de Toledo é uma Câmara ainda fechada para o povo. E, infelizmente, nós precisamos melhorar isso. A Câmara Municipal de Toledo não pode fazer a sua sessão ordinária às 2 horas da tarde de uma segunda-feira.
se nós continuarmos neste processo, com este método, nós afastamos a população deste controle, né? Nós precisamos criar espaços de acompanhamento das nossas ações, por exemplo, com audiências públicas, que nós não temos hoje. Quando existe audiência pública constitucionalmente prevista, como a apresentação pelo prefeito dos seus gastos, do seu orçamento, dos seus gastos trimestrais, também é feito em horário inadequado. Quer dizer, às 8 horas da manhã, de um dia de semana, como é que um trabalhador pode participar de um processo de controle dos seus representantes em horários inadequados? Então, isso nós precisamos debater, isso nós precisamos melhorar e tomar ações definitivas para que isso seja mudado. Quando a população participar mais, quando a população conseguir fazer esse controle e acompanhar os mandatos dos seus representantes, certamente nós teremos mudanças no campo político. Eu não tenho dúvida disso. Nós tivemos aqui, por exemplo, e é bom sempre lembrar, uma manifestação muito forte na questão do aumento de IPTU lá em 2009, dezembro de 2009. A população lotou esta casa e votos foram mudados de última hora. Quer dizer, vereadores se pronunciaram diferente daquilo que quando estavam se pronunciando e com a falta da população aqui dentro da Câmara. Portanto, precisamos sim melhorar a nossa relação com a população, e isso não é somente tarefa de um partido, ou de um vereador, ou de um pequeno grupo. Tem que ser tarefa de todo o Legislativo, e esta tarefa tem que ser exercida pela pressão popular. Creio que a mídia tem um papel importante nisso, de fazer essa discussão, né, nos órgãos de comunicação, e produzir para que a população venha fazer a pressão para que essas alterações sejam feitas.